A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, a missão desse apostolado é essa: alertar, mostrar. Esses dias trouxemos um vídeo mostrando versículos protestantes na Bíblia do Peregrino. Alguns versículos que não estão de acordo com a doutrina da Santa Mãe Igreja. E hoje nós vamos falar dessa Bíblia aqui, ó. Eu já trouxe um vídeo falando dela. Pastoral. Isso mesmo. Eu já trouxe um vídeo falando dela uns 6 meses atrás. Bíblia perigosa entre os católicos. Mostrando que o padre Paulo Ricardo já condenara o rodapé dessa Bíblia chamada Pastoral. O rodapé dessa Bíblia é marxista. O rodapé dessa Bíblia não tem um ensinamento, não condiz com a doutrina da Santa Mãe Igreja. E hoje eu vou mostrar dentro dela, alguns versículos adulterados. Alguns versículos que chegam a ser pior do que algumas traduções protestantes. Veja, essa Bíblia ela aparece muito nas catequeses, nas pastorais, nos ensinamentos, preparação para a crisma, preparação para a primeira comunhão. Essa Bíblia não é diferente da linguagem de hoje protestante, também pelas paulinas que circula entre os católicos. Muito bem. Nós conhecemos que vários padres propagam a devoção a essa Bíblia, a essa edição, a essa tradução. E perceba que os padres que promovem a devoção dessa Bíblia, ao mesmo tempo condenam a melhor Bíblia que existe em português para nós, que é a Bíblia da editora Ave Maria, que é reconhecida pela Santa Sé, que tem o primatur da Santa Sé. Veja que as pessoas, padres e leigos, que amam essa Bíblia, eles acabam, de certa maneira, nem todos, mas eu conheço uma grande maioria, pessoalmente conheço, odeiam a tradução da Bíblia da Ave Maria, ser a mais correta, a mais perfeita que temos entre nós, a versão da editora Ave Maria. Muito bem. Além do rodapé ser marxista, eu já trouxe em alguns outros vídeos passados, o rodapé dessa Bíblia, mostrando quão deturpado é dos ensinamentos que há dentro. Que aqui nós fomos pegar os evangelhos, nos evangelhos, a grande adulteração que fizeram nessa Bíblia foi trocar o termo penitência por conversão. Eu trouxe isso mostrando, em outros vídeos já alertei sobre esse perigo de trocar o termo penitência por conversão. Quem fez isso com a Sagrada Escritura? Os filhos de Lutero. João Ferreira de Almeida, que é o tradutor protestante, ele adultera o termo penitência para conversão. Então, quando você pega a Bíblia da Ave Maria, você vai ver o termo penitência, tá? Como está no original. Se você pega a tradução de São Jerônimo, está penitência. Então, mudaram dessas versões, e aqui eu quero não só dizer dessa pastoral, mas CNBB e outras, foram na mesma linha protestante, tirando o termo penitência, trocando para conversão. Se nós formos estudar o termo penitência, nós vamos olhar para Nínive, nós vamos ver o que é penitência. Se nós formos estudar o termo penitência, nós vamos olhar para Davi e vamos ver o que é penitência. Se nós formos olhar o termo penitência, nós vamos olhar para Paulo, que passa numa cidade de Atos dos Apóstolos para cortar o cabelo porque era para pagar uma promessa. Então, tudo isso envolve a penitência. Então, hoje, o que é que nós vemos? Nós vemos hoje cristãos que não sabem o que é uma penitência. Nós vemos hoje cristãos que não faz penitência, mas vai na linha protestante. Deus quer a conversão e não penitência. Deus quer misericórdia e não sacrifício. Adulterando na linha protestante. Quando a Sagrada Escritura diz: prefiro misericórdia e não sacrifício, Jesus está falando dos sacrifícios judeus. Sacrifício de touro, de bezerro, de cordeiro, sacrifícios de animais. De uma religião
que com 613 práticas supersticiosas não tocava mais o coração de Deus. A começar por Isaías, capítulo 1, verso 13. Abomino vossas festas religiosas, vossos sábados, vossas luas novas, vossos sacrifícios de touro, de bode, de carneiro. Porque o sacrifício agora é o de Cristo. E o sacrifício continua sendo atualizado pela sua igreja. Então, sacrifício, o termo sacrifício exige o quê? Penitência. Olha para os santos. Homens da penitência. Homens que trabalharam pela penitência. Então, quando nós nos deparamos com uma tradução como essa, que adultera o termo penitência para conversão, nós vamos ver que nós estamos indo numa linha protestante. Nós estamos vendo que nós não mais sabemos o que é o significado da penitência. Então, eu não estou aqui acusando, eu sei que muitos católicos gostam dessa tradução, não estou contra eles, de maneira alguma. Eu só estou alertando o perigo da adulteração dentro das Bíblias, porque eu conheço várias versões, sei muito bem o perigo que pode levar os católicos uma troca de palavra, uma mudança de palavra, uma adulteração da palavra. Então, quando nós pegamos um exemplo, Marcos, que é o terceiro mistério gozoso, Marcos capítulo 1, versículo 14, está escrito assim. Vejam. Depois que João Batista foi preso, Jesus voltou para Galiléia, pregava a boa nova de Deus, verso 15, e dizia: o tempo de Deus se cumpriu, o reino de Deus está próximo, convertam-se e acreditem na boa notícia. Veja só. Na Ave Maria está escrito: Jesus pregava o evangelho de Deus e dizia: convertei-vos e fazei penitência. Convertei-vos, crede no evangelho e fazei penitência. Logo nós vemos, meus irmãos, que aparece o termo penitência. Aqui foi trocado, substituir o termo penitência por converta-se. Então não só isso que está aqui adulterado, mas várias outras adulterações. Outro exemplo que nós encontramos de adulteração, de mudança que fizeram, está no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 28. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 28. Até o versículo não era difícil de encontrar. Vejam só. Na Bíblia da Ave Maria, está escrito, como está no original: cuidai bem do rebanho, do qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Veja só que aparece o termo bispo e aparece o termo constituiu, de instituição apostólica, de sucessão apostólica. Então, logo pela tradução da Ave Maria, quando você faz um estudo sobre a sucessão apostólica, você vai entender que os pastores da Bíblia são os bispos. Que os pastores da Bíblia são os bispos. Porque aparece o termo bispo. O Espírito Santo, veja, o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para quê? Para pastorear. Então, de quem é as funções pastorais na igreja? Do bispo. Veja, bispos para pastorear. Então, os bispos que vão pastorear. Então, quem é que pastoreia? O pastor. Então, logo nós vamos entender, pela versão da Ave Maria, que os pastores da Bíblia são os bispos. Quando nós olhamos para a constituição hierárquica do magistério, ele constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os evangelistas, em terceiro lugar os doutores da igreja, em quarto lugar os pastores. Então nós vamos entender que esses pastores são quem? Os bispos. Quando nós pegamos um relato como esse para estudar sobre a instituição apostólica. Agora veja, meus irmãos, como essa tradução ensina: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, pois o Espírito Santo constituiu
como guardiões para apacentarem a igreja que ele adquiriu por si mesmo, com o sangue do seu próprio filho. Guardiões. Guardiões. Eu tenho essa versão aqui que fala guardiões, da pastoral. Tem outra versão pastoral, agora não recordo se é mais nova ou se é da mais velha, que no lugar de guardiões já foi mudado para pastores. O Espírito Santo vos constituiu pastores. Pastores, para pastorear. Aí, irmão Fábio, mas a versão grega não estaria assim? Tudo na versão grega criou uma confusão. Até na fundação da igreja. Não é? Foi trocado o Kéfas para Pedro. Kéfas é um nome feminino para designar pedra, que é feminino, rocha, que é feminino, igreja, que é feminino. Pedro foi no grego. Me refiro ao capítulo 16, versículo 18 de Mateus. Jesus falava o quê? Aramaico. Jesus, na Samaria, fundou a sua igreja em grego ou em aramaico? Em aramaico. Então, João 1, 42, diz que Jesus troca o nome de Simão para Kéfas. E está Pedro. Mas não é Pedro. Aí vem a confusão. Em vários católicos, no coração de vários católicos, seguindo a linha protestante, ali está Pedro. Pedro é uma coisa, pedra é outra. Quando Jesus diz, construirei minha igreja, diz os protestantes sobre a pedra, está dizendo que Jesus é a pedra, não Pedro. Pedro é o masculino de pedra. Aí está a confusão. Sabemos que o evangelista São Mateus escreve o seu evangelho em aramaico. Quando ele é traduzido para o grego, se perde o original aramaico. Ele fica apenas em grego. Mas o que comprova é João 1,42. Tu és Simão, e de agora em diante serás chamado de Kéfas. Kéfas em aramaico. Então Jesus teria dito lá, em aramaico: e eu te digo, tu és Kéfas, e sobre esta Kéfas edificarei a minha igreja. Veja só como a confusão da tradução grega traz para a mente de muitas pessoas que não têm o conhecimento do contexto histórico. Então, uma pessoa que não tem conhecimento em contexto histórico, essas Bíblias deixam eles mais confusos ainda. Outra adulteração dessa Bíblia é o capítulo 5 de Efésios. Vejam só. Tem muitas adulterações dessa Bíblia aqui. Mas o capítulo 5 de Efésios vale a pena nós salientarmos dessa confusão que essa tradução dessa Bíblia traz. Se nós olharmos para o capítulo 5 de Efésios, quando fala de Cristo e a igreja, da esposa e do marido, e da igreja pura, e o que purifica a igreja, da igreja santa, sem pecado, sem ruga, olha o que diz. Versículo 25 do capítulo 5 de Efésios em diante. Maridos, amem suas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim, ele a purificou com banho de água e santificou pela palavra. Espera aí. Versículo 26, está aqui o erro. Assim ele purificou com o banho de água. Espera aí. Se uma pessoa sem conhecimento compra uma Bíblia dessa, está lendo, eu vou ler o Novo Testamento inteiro, chega num verso como esse. Espera aí. Jesus purificou a igreja com banho de água? Ah, já sei. Nós temos que tomar banho todos os dias, porque a água, quando eu entro debaixo do chuveiro, tira meus pecados. Uma pessoa natural, uma pessoa sem conhecimento, sem instrução, o que ela vai pensar de um versículo como esse? Que um banho de água comum tira os pecados. Logo, meus irmãos, quando nós olhamos para o texto original, e a Ave Maria está do jeito que está no original, vai lá, está escrito: para purificá-la pela água do batismo com a palavra. Com a água do batismo pela palavra. Veja que aqui não aparece batismo, mas aparece o termo. Assim ele a purificou com o banho de água e santificou pela palavra. Logo nós vamos pegar isso aqui e nós vamos numa linha protestante de dizer, veja, a sola escritura, a palavra é a Bíblia. Aqui não é, essa palavra não refere-se à Bíblia em nenhum lugar. A palavra é aquelas palavras que são ditas pelo Padre.
no rito batismal. Logo, o banho. Que banho é esse? Então, devo me banhar completamente do couro da cabeça à sola do pé? Logo, nós vamos entender e vamos estar confusos com uma tradução como essa. Mas quando nós olhamos para o original, ele a purificou com a água do batismo e com a palavra. Com a água do batismo e pela palavra. Então logo nós vamos ver que a igreja era santa, que ela é purificada no rito batismal. Porque o céu se abre. 3 razões teológicas do batismo para nós. Recebemos o Espírito Santo do batismo. E também o céu se abre para nós. Lucas 3, 21 e 22. O que aconteceu com Jesus é o que acontece comigo e com você no dia em que fomos batizados. Dia 17 de julho de 1980, fui batizado. Aqui, da comunidade da qual eu pertenço, na Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Já se encontra com Jesus, o Monsenhor, que foi Cristo para me batizar. Muito bem. Então nós vamos entender, meus irmãos, que essas traduções, elas deixam os católicos, elas preparam os católicos numa confusão. Elas levam para uma confusão. Logo, distribuindo uma Bíblia como essa nas pastorais, principalmente do batismo, do crisma, quando lerem isso aqui, e que nós vemos hoje que os catequistas são mal informados, nem os catequistas sabem formar, essa é a realidade, não sabe qual é a mão esquerda e qual é a direita, a maioria deles. O que vai dizer de um versículo como esse? Purifica com banho. Purifica com banho, então certamente você, e com a palavra. Essa palavra, no mínimo, ele vai dizer, é a Bíblia. Esse banho, no mínimo, você entra debaixo do chuveiro, pula dentro do açude, tira o seu grude. Muito bem. Isso aqui faz uma referência ao sacramento do batismo, sobretudo, os pecados apagados da culpa original, herdada por nós, quando éramos pagãos de Adão e Eva. Salmo 50, verso 7. No pecado eu nasci, minha mãe já me concebeu no pecado. Mostra que a criança, quando nasce, ela nasce com a culpa original do pecado de Adão e Eva. E que o batismo traz essa cura para a criança. Então, quanto mais antes a criança for batizada, ela está livre da culpa original do pecado de Adão e Eva. Lembre-se que na primeira pregação do primeiro Papa, em Atos capítulo 2, versículo 38, ele vem dizer: arrependei-vos, pregando para os catecúmenos, para os adultos, arrependei-vos cada um de vós, e sejais batizados, para remissão de vossos pecados. Que pecados são esses? Aqueles de Adão e Eva. Quando nós olhamos para Ezequiel 36, versículo 25, a promessa do batismo, lá está escrito: aspergireis sobre vós água pura, puras, que vos purificarão de todas as vossas iniquidades. Essas iniquidades são estas que vieram, que herdamos de Adão e Eva, e que o batismo corta. Logo, nós vemos Cristo ensinar para o mestre Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 5, versículo 4, versículo 3 a verso 5, o seguinte: quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Então vemos que sem o batismo, sem o sacramento do batismo, ninguém entra no reino dos céus. Porque o pagão só é filho de Deus por criação. Não é filho, não é adotados como filhos porque não foram batizados. Logo, o pagão não se salva. Seja criança, seja adulto, se morrer pagão, não se salva. O catecismo da igreja vem ensinar que os pagãos não se salvam. Não entram no reino e nem no purgatório. Vão para o inferno, só não participam do fogo dos pecadores do inferno. Muito bem. Então logo nós estamos vendo que essas linhas dessas Bíblias, essas Bíblias que por causa de ecumenismo, o falso ecumenismo, elas estão cada vez mais se aproximando das traduções protestantes. Elas estão matando a catolicidade, a cristandade verdadeira dos santos padres da Santa Mãe Igreja, quando elas vêm mudando, quando elas vêm acrescentando, quando elas vêm transformando o sentido realmente do que era para colocar algo com as seitas da nova era, as filhas de Lutero. Então, meus irmãos, aqui fica esse pequeno vídeo
para mostrar para vocês. Use quem quiser usar. Uma pessoa que tem conhecimento, não penso eu mesmo, você nunca viu eu fazer um vídeo aqui pregando com essa Bíblia. Ou eu só prego com a Ave Maria, perseguida, porque é uma Bíblia reconhecidíssima pela Santa Sé, pela Igreja de Cristo. E a única Bíblia que você faz os seus estudos completos, sem falha. Não tem como falhar, porque os seus estudos, ela é completa para os estudos. Estudos de apologética bíblica, estudos para os sacramentos. Eu dei aulas, estudos para os sacramentos. Eu dei aulas durante 6 meses a 3 jovens, e eles tiveram que comprar, eles tinham essa tradução, mas logo viram nos estudos que estávamos fazendo, as adulterações que tem nela, eles tiveram que adquirir a Bíblia da Ave Maria para podermos concluir os estudos durante 6 meses. Sobre os estudos básicos da doutrina da igreja, me refiro aos sacramentos. Para falar sobre o sacramento do batismo, você está vendo aqui. Capítulo 5, versículo 26 de Efésios, não dá para fazer. Logo, você vai estudar sobre a instituição apostólica, a sucessão apostólica, nessa Bíblia também não dá, infelizmente, para fazer. Você vai estudar sobre a confissão, nessa Bíblia também não dá para fazer. Ou seja, meus irmãos, ou a Ave Maria ou nenhuma para fazer estudos. Mas eu sempre tenho dito aqui que a Bíblia da Editora Santuário, a mais conhecida como Bíblia de Aparecida, dá sim para fazer estudos. É uma Bíblia muito boa, dá também para fazer estudos. Tem algumas atrapalhadas, mas são poucas, que dá para você fazer o estudo perfeitamente. Né? Também a Bíblia da Mensagem de Deus. Então, eu trouxe aqui alguns versículos para mostrar, alertar. Eu não estou dizendo aqui nada contra quem usa qualquer que seja a sua tradução que você mais gosta. Eu estou dizendo que cuidado com os estudos que vão fazerem através dessas Bíblias, porque essas Bíblias, com esses versículos adulterados, podem sim contrariar, defasar a doutrina da igreja e você aprender uma doutrina corrompida, porque você foi guiado por algo que está completamente adulterado, deturpado. Então, meus irmãos, Deus abençoe vocês, se inscreva no canal, sempre lembrando que o nosso segundo canal está aí no primeiro comentário fixado, né? Eu gostaria também de dizer para vocês que também aqui do nosso lado está o Pix, querendo nos ajudar, nos ajude, né? Faça aí sua doação quanto você quiser. Esse Pix está no nome da minha esposa, Maria Juliana de Lima. Ela está no nome da minha esposa. Algumas pessoas dizem, irmão, eu fui fazer um Pix, mas não fiz porque apareceu um nome estranho de uma mulher, minha esposa. É o Pix que é da minha esposa, ela é da minha esposa, ele é da minha esposa, certo? Então não tenha medo de fazer aí o seu Pix, de fazer aí a sua doação. Deus lhes pague, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.